A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu e você, nós vamos aprender muito com essa lição edificante. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel. Uma alegria na alma estarmos aqui mais uma vez para ministrar a lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. O textuário que está em Mateus capítulo 10, versículo 22, nos ensina: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí, a verdade prática diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é um sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Olha aí, vamos aprender nesta aula de hoje. Vimos na lição anterior que Mardoqueu ele não se dobrou a Amã, ok? E vimos também, veremos também agora que Amã elabora um plano para exterminar todos os judeus. Veremos também que ao longo da história todos os judeus foram perseguidos, não é isso? Em todo o tempo, a nação de Israel é perseguida e nós vamos ver isso um pouco nesta lição de hoje. Eu já passo o primeiro tópico, plano odioso de Amã, o subtópico, intrigas e patologias do poder, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. A lição vai dizer que a atitude, a conduta, o comportamento de Mardoqueu incomodou os servos do rei, conforme está escrito aí em Esther, capítulo de número 3, versículo de número 3. A primeira coisa que precisamos de saber é quando aceitamos fazer a vontade de Deus, as perseguições vêm. É isso que a gente tem que ter em mente. De Gênesis a Apocalipse a gente vai ver que pessoas que fizeram a vontade do Senhor foram perseguidos. Isso aconteceu com muitos homens de Deus. A gente vai ver como Ananias, Misael e Azarias, Daniel, Paulo e Silas. A gente vai ver que o próprio Jesus aconteceu isso. Mas vemos também que todos eles receberam a providência vindo direto de Deus. Todos eles, a gente vai ver aqui que Mardoqueu, ele teve aí consequências de perseguição por fazer a vontade do Senhor, e muitos homens aconteceram isto também, mas a gente vai ver Deus, ele trabalhando. Ananias, Misael e Azarias, por exemplo, foram jogados na fornalha de fogo, mas a Bíblia vai nos falar que havia um quarto homem semelhante ao Filho dos Deuses. A gente vai ver que Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus ele deu o grande livramento. A gente vai ver que próprio Paulo e Silas sofreram perseguição, mas a Bíblia vai nos falar que perto da meia-noite eles cantavam, oravam hinos a Deus, os outros presos escutavam, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, ou seja, Deus ele agiu, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, e a Bíblia vai nos falar que ele sofreu tantas perseguições, tantas lutas, mas foi honrado, porque a Bíblia vai nos falar pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, como está escrito em Filipenses capítulo de número 2. A verdade é que quando aceitamos fazer a vontade de Deus, muitas pessoas nos perseguem, por vários motivos. Um deles é pela inveja. A gente vai ver que quando fazemos a vontade do Senhor, consequentemente as lutas vêm, porque muitas pessoas têm inveja das outras quando se destacam. A gente vai ver que o próprio Deus ele vai falar que toda autoridade que foi colocada acima de nós é constituída por Deus, e quando a gente começa a obedecer, como por exemplo o nosso patrão, consequentemente, qual que é o patrão que não quer promover um funcionário que está fazendo tudo que ele manda? E por fazer a vontade do Senhor, ele começa a se destacar e vem muitas perseguições. Aqui a gente vai ver que Mardoqueu,
ele estava fazendo a vontade do Senhor, consequentemente veio a perseguição, mas a gente vai ver que diante de todo esse cenário, Deus, ele deu vitória, porque aquele que faz a vontade do Senhor também tem o benefício de ter o Deus de todas as coisas em favor da vida dele. Pelo visto, não era o zelo sincero pela palavra do rei. A gente vai ver que houve a perseguição, mas a atitude deles não era pura de querer realmente ajudar o rei, mas sim para perseguir o povo de Deus. Fique tranquilo, se estão te perseguindo, assim como Mardoqueu, faça a vontade do Senhor, que a providência vai vir e Deus ele vai dar vitória. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, a extensão do plano. A extensão do plano. O escritor aqui, Diácono Gabriel, amados irmãos, alunos, professores, vai mostrar o tamanho que era o território da província de Sussã, ou seja, do Império Medo-Persa, que agora governava, né, no lugar do Império Babilônico, que foi derrotado. Lá estavam aproximadamente quase 1 milhão de judeus, né, 50 mil voltaram na primeira leva, no comando de Zorobabel. A gente vai ver isso lá no livro de Esdras. E aqui o escritor, ele traz para nós que o Império Persa ele abrangia todo o Antigo Oriente, desde o rio Indo, na Índia. Olha que a Índia era uma nação muito antiga, né? E hoje, que é hoje o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluindo parte do norte da África, olha aí, e até mesmo parte da Europa, ok? Que seria ali a Turquia, a Grécia e a Bulgária. Aqui o escritor mostra que o território media quase 4.000 quilômetros em linha reta, e nessa extensão habitavam ali muitos judeus, né? E aí o intento de Amã contra o povo judeu era um intento que não foi ali, digamos assim, algo pessoal para com o Mardoqueu, mas sim algo espiritual que levaria o extermínio de toda a nação judaica, na verdade. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou destruir todos os judeus, inclusive aqueles 50 mil que haviam voltado para Israel para a restauração do templo. Então, esse tópico fala da extensão do plano, né? Não era algo pessoal com Amã, mas era tão espiritual que Amã planejou a destruição de todos os judeus. O decreto incluía inclusive os 50 mil que havia retornado. Aí nós vamos ver o tamanho da ira que este homem tinha em seu coração para com os judeus. Assim eu já passo o terceiro subtópico, a astúcia e oportunismo, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, a gente vai ver que a verdade é que Amã não falou o verdadeiro propósito pelo qual ele estava perseguindo a nação de Israel. Diz que havia um povo no reino que tinha leis diferentes das leis que o rei estabeleceu e que não cumpria as leis do rei. É isso que ele passou ao rei. Por isso sugeriu que esse povo fosse destruído, né? Amã, ele sugeriu que esse povo fosse destruído. Amã foi além disso ainda. Se Assuero decretasse a morte da nação de Israel, Amã, no caso, ele iria disponibilizar, que a gente vai ver, 10 mil talentos de prata, cerca de 350 toneladas de prata, né? Os estudiosos vão dizer que é equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então Amã prometeu, né, isso ao rei, mais da metade de tudo aquilo que o Império Persa eles arrecadavam durante o ano inteiro. Eu imagino que o rei, né, ele pensou, além de eu estar destruindo um povo rebelde, eu vou estar ganhando dinheiro, né? A proposta, aparentemente, a gente vai ver que era legal, mas a gente vai ver que nem tudo que aparentemente parece ser legal realmente é um plano bom, né? E tomou decisão errada em cima de uma proposta que aparentemente parecia ser progresso para a sua vida. A gente vai ver a importância de ter o Espírito Santo nesse momento. Porque aquele que tem o Espírito Santo tem informação que o mundo não tem. A gente vai ver que Nabucodonosor, ele
diz que iria matar, né? Diz aos seus soldados para que destruísse e matasse todos os sábios, e a gente vai ver que Daniel, Ananias, Misael e Azarias não foram mortos porque eles tinham informação que outras pessoas que o mundo não tem através do Espírito Santo. Por isso que o próprio Daniel vai dizer: Deus, ele muda o tempo e as estações, remove reis e restabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então a gente vai ver aqui que nesse cenário o rei ele teve uma decisão precipitada. Assuero, aparentemente com toda essa informação, para ele estava tudo bem, mas ele tomou uma decisão errada, porque, como eu já disse, nem tudo que parece ser bom é bom. Por isso devemos ter o Espírito Santo do Senhor, conforme diz em João capítulo de número 14, que o mundo não tem, mas vós o tereis, porque ele estará convosco e habitará em nós, para que venhamos tomar decisões assertivas. Somente com o Espírito Santo a gente consegue aí tomar decisões assertivas, porque ele nos ilumina para que venhamos fazer aí conforme a vontade do Senhor. Passa aqui o segundo tópico ao pastor André: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Primeiro subtópico: o pavor da violência. Glória a Deus, o pavor da violência. O povo judeu estava passando neste exato momento aqui, um momento muito crítico, como outros vários momentos da história o povo de Israel passou, né? Eu acho que desde que Israel se tornou nação ali, que as tribos se tornaram aquele numeroso povo que saiu do Egito, desde então, até mesmo no deserto ali, sempre houve perseguição, sempre houve luta. De fato, a nação de Israel até hoje, ela é um milagre de Deus, né? E esse tópico fala do pavor e da violência que tomou conta naquele exato momento. Imagina só um decreto em que o povo sabia que seriam todos exterminados, de criança a mulheres, enfim, todos seriam exterminados. Eu imagino que não houve sossego no coração daquele povo, não é verdade? A lição diz assim, no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era de que destruíssem e matassem, lançassem a perder todos os judeus, moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Olha aí, não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Aqui eu abro um parênteses para dizer, o escritor descreve aqui, o comentarista da lição, não há registro de levante algum durante o Império Persa. De fato, sempre foi algo espiritual contra a nação de Israel. Nós sabemos que tem um plano de Deus para a nação de Israel. Aqui o escritor descreve que a nação sempre foi obediente. Mardoqueu está sendo perseguido por Amã, por ser obediente a Deus, por ser um homem íntegro, por passar adiante aquilo que ele havia ouvido, ou seja, por não se dobrar diante de um homem. Mas nós sabemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, diácono Gabriel, está escrito assim, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, ou seja, o povo de Israel, e a cidade amada, ou seja, Jerusalém, e de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. Essa daqui é uma profecia, Apocalipse capítulo 20, versículo 9, em que o anticristo, juntamente com as nações, após o milênio, se levantará contra a nação de Israel, onde haverá aí um grande livramento por uma obra milagrosa da parte de Deus. Então nós vamos observar que sempre foi espiritual. Israel está dentro do plano e do projeto de Deus para a obra, para o fim da obra do Senhor, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E nós sabemos que a obra de Deus ela tem um desfecho onde Deus dará salvação com certeza a todos os israelitas que entregarem a vida a Cristo, não é? Mesmo assim, todos corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Aqui o comentarista da lição faz menção a Caim e ao primeiro homicídio da Bíblia, não é verdade? Alguns vão dizer, por que Caim matou Abel? Após a queda do homem,
o pecado entrando no mundo, a Bíblia diz que todos pecaram e desinstituídos foram da glória de Deus, carta aos Romanos. Nós vamos observar sempre que há sempre os seres humanos com a predestinação ali, né, digamos assim, né, inclinação, melhor dizendo, perdão, a praticar o mal. Com Caim não foi diferente, né, tomado de inveja, digamos assim, pela oferta do irmão que foi aceita e a dele não, ele acaba praticando aquele mal. Aqui a lição dá um versículo bíblico como referência, 2 Timóteo capítulo 3, diz que nos últimos dias serão dias trabalhosos, e lá descreve: surgirão homens ou seres humanos presunçosos, soberbos, arrogantes, sem afeto algum, desobedientes a pai e mãe. E ali, enfim, em 2 Timóteo capítulo 3, mostra um ser humano totalmente caído, afastado de Deus, desprovido de amor e disposto a praticar todo e qualquer tipo de violência. Não é difícil, não é diferente nos dias de hoje, não é verdade? Nós encontramos seres humanos capazes de praticar toda e qualquer barbaridade que você imagina. Com Amã não era diferente, a violência tomou conta, o pavor e a violência, que é o tema desse subtópico, tomou conta do povo por conta da violência que brotou do coração deste homem. Assim eu já passo o segundo subtópico: bebida, confusão e tristeza, ao diácono Gabriel. Amém. A lição diz que o Império Persa tinha uma flexibilidade para espalhar a notícia. Muito boa essa flexibilidade por conta de suas estradas, né? Que ia de Susã até Sardes, onde hoje é o território turco, né? Depois dessas cartas enviadas, cada província, Assuero e Amã, eles começam a beber. A palavra de Deus vai dizer que desta forma aconteceu. Aqui vemos um cenário de tranquilidade da parte de Mardoqueu, ou melhor, da parte de Amã e do rei. Por outro lado, a gente vai ver Mardoqueu, né, que a Bíblia menciona que ali ele se desesperou, rasgou as suas vestes, vestiu-se de panos de saco e cinzas, né? Saiu pelas cidades clamando com alta voz e soltando gritos de amargura. A Bíblia também vai mencionar a respeito de Esther, que ficou aflita, e a Bíblia vai dizer que o povo, eles se colocam à disposição de jejuar, né? Se colocam à disposição de buscar a Deus em meio a um cenário totalmente contra, né? Um cenário onde vai deixar bem claro que todos estavam desesperados. Uma coisa que me ensina, um fato que me ensina através desse povo, é que eles se colocaram à disposição de jejuar e buscar a Deus. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que Deus, ele atende aqueles que o buscam. Quando lemos 2 Crônicas, capítulo de número 7, Deus ele vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não foi diferente com esse povo. A gente vai ver que dentro de tudo isso que aconteceu, Deus ele deu o livramento. Quando Neemias vê os muros fendidos e as portas queimadas, eles se colocam à disposição de Deus e diz que os teus ouvidos estejam atentos e os seus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que diz ao povo de Israel: sim, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. E a gente vai ver que ao decorrer da história, todas as pessoas que se colocaram, que se curvaram e acreditaram que Deus ele pode ajudar, que Deus ele pode intervir, Deus ele fez o milagre, deu o livramento. Então assim, né, que eu e você venhamos ter fé para acreditar que mesmo em meio à situação adversa, se a gente se colocar e se prostrar diante do Senhor, Deus, ele nos ajuda e nos atende. Como diz Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Passa aqui o terceiro subtópico ao pastor André: crise e clamor. Crise e clamor. Nós vamos observar aqui que a crise bateu a porta.
Então houve a necessidade do clamor, de buscar a presença de Deus, na verdade. Não é diferença com nossas vidas. Tendemos a buscar mais a Deus quando a crise bate a porta. Sim. É claro que nós temos que viver ou ter uma vida de oração para que quando a luta chegar nós estarmos preparados, mais fortalecidos. Mas vamos nos ater aqui ao que o escritor nos detém, nos mostra, que o decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus, que assim passaram a buscar socorro da parte do Senhor, um socorro divino. Se por um lado a fé e a bravura dos 50 mil judeus que voltaram a Jerusalém para a reconstrução do templo junto com Zorobabel, do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que edificaram casas próprias nos territórios do Medo-Persa. Então, de certa forma, esse povo que era para ter voltado juntamente com os 50 mil judeus, preferiram ficar no conforto de suas casas, não é isso? Poderia talvez ser evitado essa perseguição se o povo de Israel tivessem todos obedecido e voltado para Israel para a edificação do templo. Mas mesmo os 50 mil que voltaram para a edificação do templo em Jerusalém, haviam também uma boa parte que permaneceram ali rebeldes, abandonaram o principal, que era a restauração dos muros e a restauração do templo, para edificar as suas próprias casas luxuosas também. O profeta Ageu, ele profetizou isso em Ageu 1:9, onde ele vai dizer que muitos deixaram as suas casas, deixaram a casa de Deus, está escrito, né? A minha casa está deserta, enquanto cada um corre a sua própria casa. Ageu 1:9, parte B do versículo. Olha aí, Deus usou o profeta Ageu para profetizar lá naquele tempo já, que o povo se dedicava às suas próprias casas, enquanto os muros estavam fendidos, enquanto a casa, o templo, a casa de Deus, o templo, estava em ruínas. Olha aí. Então Deus usou o profeta para trazer um alerta para o povo. O que nós aprendemos com isso? Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicavam às suas casas luxuosas. Ou seja, nós precisamos entender que a vida espiritual, ela é tão importante ou mais importante do que a vida material. Se nós buscarmos ao Senhor, com certeza o Senhor dará aquilo que precisamos, mas precisamos estar atentos primeiro em buscar a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E quantas das vezes nós invertemos isso, né? Nós buscamos primeiro as coisas para depois buscarmos a Deus e erramos nisso, ok? Agora todos corriam o risco de ser exterminados, não é isso? Porque muitas vezes precisamos experimentar crise para depois buscarmos a Deus de todo o coração, não é verdade? Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo é que poderemos vencer o mal, diz aqui o escritor. Assim eu já passo o terceiro tópico, perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, faces do antissemitismo, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, face do antissemitismo, né? Primeira coisa que a gente precisa de saber para entender esse subtópico é o que é e o que significa essa palavra, né? Antissemitismo. A lição aqui vai dizer, de forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus, né? E a gente vai ver ao decorrer da história que isso aconteceu bastante, né? Vemos essas perseguições ao decorrer da história. Uma delas é a perseguição de Nabucodonosor, né? A Bíblia vai nos falar ali que ele faz um muro em volta de Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, e um fato que aconteceu que é bem delicado é que o próprio Jeremias, ele vai dizer, ele levanta uma lamentação a respeito do que ele viu e ouviu, e ele diz que via suas mães comendo os seus próprios filhos nas esquinas, não porque elas eram ruins, mas porque eles faleciam primeiro e elas, para não morrer de fome, cometiam esse ato. Então a gente vai ver que ao decorrer da história houve muito isso, né, esse antissemitismo. Vemos que essa linhagem de pensamento, esse acontecido, é distribuída em três vertentes principais. E a lição vai dizer antissemitismo religioso, o nacionalista e a racial, né, que são
o ódio religioso, primeiro aqui antissemitismo religioso, o ódio nacionalista e o ódio em questão aqui da cor da pele. Também a gente vai ver muito isso ao decorrer da história. A lição aqui vai enfatizar o ódio religioso e também nacionalista, que vai vai focar especificamente nessa parte, né, do ódio religioso e também nacionalista. Uma das coisas que a lição vai dizer aqui é o seguinte: no século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, a gente vai ver que no século XIV isso aconteceu e foi um período muito difícil para a nação de Israel. Durante a Idade Média também sofreram intensas perseguições pela Inquisição. Também em 1468 a 1548, o adjetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram expolidos, torturados, executados, mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Então a gente vai ver que a nação de Israel, durante toda a história, eles sofreram muito, e o fato é que o povo de Israel, eles foram um povo rebelde, né? O próprio Jesus, ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que eu envio a vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, mas vocês não o quis, né? Um povo rebelde, um povo que sofreu muito, mas o fato é que Deus, ele ama esse povo, um povo escolhido, e por isso, independente do que acontece, a gente vai ver que até os dias de hoje é muita perseguição, mas ninguém destrói aquilo que Deus, ele construiu. Glória a Deus. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: antissemitismo nacionalista e racial. Antissemitismo nacionalista e racial vai falar um pouco a respeito do que você já trouxe, Diácono Gabriel. Esse antissemitismo, né, o que é o antissemitismo, não é isso? É um preconceito a uma população de origem semita, ou seja, os judeus e árabes, né? Então, os judeus, árabes, também os muçulmanos, sempre sofreram ao longo da história esse preconceito por ser uma nação que adora um Deus. Ela é uma nação monoteísta, né, o único Deus, e também eu acredito sempre ser espiritual essa perseguição. Então o povo semita, né, em específico os árabes e os judeus, sempre tiveram esta perseguição. Esse segundo tópico fala de antissemitismo nacionalista, né? No século XIX, no século XX, a Ucrânia e a Rússia praticou esse antissemitismo através de um chamado pogroms. Essa palavra pogrom significa aquele que causa estragos, não é isso? A palavra em russo significa aquele que causa estragos. O pogroms, violentos ataques físicos discriminados aos judeus. A propriedade dos judeus a prosperidade dos judeus causava ódio às pessoas, causava uma espécie de inveja. E de fato o povo judeu é um povo muito inteligente, né? Nós vamos avaliar hoje a nação de Israel, né? Que aos olhos humanos é uma nação que não tem tantos recursos naturais, mas é uma das nações mais ricas e prósperas do mundo. Louvado seja Deus, né? Mas ao longo da história, aqui o escritor traz para nós essa curiosidade, né, desse pogroms, ou seja, essa palavra que significa causar estragos. Tanto a Rússia como a Ucrânia, que por incrível que pareça estão em guerra nos dias atuais, elas colocaram, né, impuseram grandes perseguições aos judeus naquela época, né, no século XIX, entre o século XIX e o século XX. Ok? Aqui o escritor mostra que a prosperidade deles causava ódio a este povo, alimentado por teorias da conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas dos países do leste europeu. Olha aí, levando-os a reagir violentamente contra a comunidade judaica. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós todos conhecemos, né, na história, 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo
racial, né, ao proclamar a superioridade da raça ariana. Olha aí, o Holocausto exterminou 6 milhões de judeus na Europa, né? Olha aí que absurdo. Tá vendo aí? E uma curiosidade também, no século XIX, os judeus também que habitavam, a comunidade judaica que habitava em Portugal, também foram obrigadas a se retirar em massa de lá, foram expulsas de Portugal. Então nós vamos observar aí o quanto a nação de Israel sofreu perseguição, sofreu o antissemitismo, né? O antissemitismo ao longo da história, né? Que é o racismo, ou seja, a discriminação a essas pessoas que são semitas, né? Mais exclusivamente os árabes e os judeus. Eu passo já ao terceiro subtópico, o antissemitismo, hoje ao diácono Gabriel. O fato é que a perseguição não acabou, né? A perseguição contra a nação de Israel não acabou. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu a paz aos judeus, não garantiu. Israel está cercado de nações inimigas, e isso a gente vê que de fato aonde essas nações inimigas que estão ali ao redor de Israel, eles têm como política e crença que toda a nação de Israel deve ser destruída. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio da nação de Israel. Eles têm como objetivo principal o extermínio da nação de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel, o povo de Israel, eles não acreditam que realmente o Jesus que veio para a terra, que morreu por nós, que foi crucificado, é o Messias, mas a gente vai ver que vai haver aí a primeira vinda de Jesus para buscar a tua igreja. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer: o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Nós vamos ser retirados da terra, nós que somos igreja, acreditamos que somos pré-tribulacionistas, que nós acreditamos que não vamos passar por essa tribulação, e a lição menciona que só Jesus pode salvar esse povo, porque a igreja vai ser tirada da terra, 7 anos a terra vai passar aí por um período, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. A nação de Israel no começo ali, aonde o anticristo ele vai se mostrar como amigo de todos, vai fazer aliança com a nação de Israel, depois ele vai mostrar quem ele realmente é. E Jesus, na sua segunda vinda, em Marcos capítulo 13, versículo 26, vai dizer: então virão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e grande glória, e neste momento vai estar acontecendo a batalha onde toda a nação da terra vai estar contra a nação de Israel, que é a batalha do Gog e Magog, e neste momento Deus ele vai dar o grande livramento à nação de Israel. A nação de Israel não vai ser destruída. Todos tentam, né? Todas as pessoas inimigas de Israel tentam destruir aquela nação, mas como eu disse, aquilo que Deus destruiu, aquilo que Deus edificou, aquilo que Deus chama pelo nome, ninguém a destrói. Glória a Deus. Passo aqui a conclusão ao pastor André. Amém, diácono Gabriel. A conclusão fala a respeito do antissemitismo, né? Hoje falamos bastante sobre esse antissemitismo, que é a discriminação ao povo semita, né? Árabes, judeus, que ao longo da história nós já acompanhamos tantas guerras, né? As chamadas Jihad, ou Guerra Santa, né? Como é chamada, que traz a morte de tantas pessoas, né? Nós só podemos entender pelas escrituras sagradas, diácono Gabriel, que isso nada mais é do que cumprimento da palavra de Deus, né? Sabemos que Deus dará um desfecho final a essa história. Eu quero que, se um dia alguém, ou um árabe, ou um judeu ouvir esta aula, eu quero que você saiba que Deus ama tanto árabes como judeu, não é verdade? Porque Deus fez de Isaac grande nação e fez também dos árabes grandes nações, né? Ou seja, Deus mostra aí o amor que tem
para com ambos, né? Eu acho que quando Deus olha lá de cima e fala, meus filhos, por que vocês estão brigando tanto assim, né? São todos filhos de Deus, mas eu creio que tem um propósito espiritual aí, e todos têm que passar por Cristo, seja árabe, seja judeu, todos têm que passar por Cristo, não tem jeito. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, ok? A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias como seu Senhor e Salvador. Assim eu já passo as conclusões do canal ao diácono Gabriel. Glória a Deus, uma lição muito edificante, né? Eu confesso que eu aprendi bastante com esse conteúdo maravilhoso que, pela graça de Deus, está aí para nós, para quem quiser acessar. Eu queria deixar aí um convite para você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque você fazendo isso, como eu costumo dizer, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Assim, você deitado na sua cama, você deitado no sofá, sentado no sofá, onde quer que você esteja, com um ato simples de curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar com alguém, você está fazendo missões, você está pregando a palavra, você está enviando a palavra do Senhor para mais pessoas. Por isso, que Deus abençoe a minha e a sua vida, e até mais.